Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos continuar a falar de urbanização, só que dessa vez, urbanização brasileira. Vamos lá? Olá pessoal, vamos portanto começar a falar sobre urbanização brasileira, tá? Nesse processo de urbanização, eu quero que vocês observem bastante aí essas mudanças, tá? Onde é que estamos? Alguém reconhece? Eu já reconheci. Fernandes Lima, na verdade, na década de 70, na primeira imagem, e a Fernandes Lima atualmente, tá? Então, nós temos aí uma mudança considerativa na dinâmica urbana. Por que eu botei essas imagens? Para a gente já começar compreendendo que a cidade que temos hoje não é aquela que vai ficar para sempre. A cidade é um espaço que está em constante mudanças, em constante transformações, tá? A cidade não é fixa. Conforme a sociedade ela vai evoluindo em técnicas, tecnologias, então o espaço urbano ele tem a tendência de se modificar, tá? E isso ocorre aqui, mas ocorre em vários locais, tá? Bom, quando a gente fala de urbanização brasileira, né, o nosso foco hoje é falar de urbanização no Brasil. Então, diferente da Europa, que se urbanizou, portanto, tá, pessoal? Que se urbanizou a partir da Revolução Industrial no século XVIII, o Brasil começou seu processo de urbanização no século XX, de forma rápida, por causa das migrações internas e externas que contribuíram para a integração do mercado de trabalho. Essa imagem aqui é o clássico, né, que toda novelinha da Globo antiga mostra essa migração, principalmente de europeus, sobretudo italianos, mas não só, outros também, que o Brasil realmente teve essa campanha de atrair imigrantes de fato estrangeiros, tá? Ou também a migração que ocorreu dentro do país, da nossa região, do Nordeste, para o Sudeste, principalmente focando no estado de São Paulo. Tá? Então, essa ideia, de fato, é um clássico quando você fala do Brasil, esses dois momentos, a migração internacional e a migração entre regiões, tá? Então, do Nordeste, principalmente, para o Sudeste do Brasil. Bora lá. O crescimento das cidades e o planejamento urbano é algo assim que foi ocorrendo de uma maneira muito desordenada no nosso país. Algumas cidades tiveram planejamento, tipo Brasília, Aracaju e algumas outras, mas a maioria elas foram crescendo de uma maneira desordenada. Então a população ela não foi de fato aderindo para si o êxodo rural. Só para a gente lembrar, toda vez que eu falar de urbanização, eu estou falando que há uma relação direta com o êxodo rural, entre a migração campo-cidade. Então, no Brasil, essa migração campo-cidade, ela não foi muito aderida pelo conceito urbano. E aí, é claro que as cidades vão crescer muito, elas vão ficar inchadas, e com elas vão surgindo, portanto, as chamadas periferia, tá? Eu usei o termo favela, embora muita gente não gosta de usar. Gosto de trocar o termo comunidade, mas comunidades em si existem várias, não só comunidades de baixa renda, né? Então, realmente, o termo mais correto seria, de fato, as favelas, tá? A falta de moradia é um problema constante, de fato, dentro da questão urbana no Brasil. Então, por isso que nós vemos muitos ainda moradores de rua no nosso território. E quando a gente acaba indo para as principais capitais, isso fica mais assustador. Quando a gente anda em São Paulo, chega assusta você ver a quantidade de moradores de rua que fizeram da cidade, dos espaços assim urbanos, a sua casa, a sua moradia, onde as pessoas trabalham, circulam, também é moradia desses miseráveis, dessa população de baixa renda. Isso choca bastante, tá? Não só em São Paulo, em vários locais, mas é que quanto mais urbano for o local, e aí aparecem mais moradores de rua. A favela do Brasil. Aqui, gente, foi uma campanha antiga, bonitinha, que teve para deixar a periferia com uma cara mais saudável, principalmente para as crianças que moram ali, né? Então, um espaço com muito concreto, as casas juntas, sem ventilação, tudo com aquela cor acinzentada, eram espaços muito tristes. E essa campanha, aqui com várias marcas de tintas, era realmente para deixar mais colorido, algo diferente, pelo menos aos olhos da criança, tá? Foi bem interessante aqui essa campanha.
A favela pode ser caracterizada por uma aglomeração de habitações, em sua maioria construídas precariamente, onde há carência de uma série de serviços básicos, tipo saúde, educação. Quando a gente pega a saúde, a gente pode falar ali água encanada, tratamento de esgoto, tá? Então, isso são muito precários. Sem falar que a energia, muitas vezes, não é legalizada também nessas comunidades de baixa renda. Então, as favelas, elas vão surgir realmente em grande quantidade nas cidades, nas metrópoles brasileiras, e é uma realidade até hoje, infelizmente, tá, gente? Então, o processo de favelização no Brasil é uma consequência do modelo de desenvolvimento do país, que concentrou riqueza e excluiu os trabalhadores, tá? Então, essa exclusão dos trabalhadores acaba realmente formando essas comunidades de baixa renda. Se a renda brasileira fosse melhor distribuída, nós não teríamos tantas favelas no nosso território. Bom, então esse eixo Rio-São Paulo, né, é um trecho extremamente urbanizado. Nós vimos no outro assunto que há uma formação de megalópole aí nesse trajeto aqui entre São Paulo, a grande São Paulo com a grande Rio de Janeiro, tá? Então, entre a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro e seus arredores, temos a área mais densamente urbanizada do país, do Brasil. Onde vivem aproximadamente 25% da população brasileira e estão concentradas cerca de 60% da produção industrial de todo o Brasil. Então, é uma região que gera muito emprego, gera muita renda, mas vem exigindo cada vez mais profissionais conceituados que são preparados em universidades. A indústria hoje, por exemplo, ela não vai gerar emprego para alguém que não saiba dominar uma máquina, uma técnica, né? Então, as pessoas se iludem, então saem de locais mais pobres, saem do campo mesmo, ou então de cidades muito pobres, em direção a São Paulo e Rio de Janeiro, atrás de um bom emprego, de um bom salário, mas não vão ter, porque a indústria, que realmente tem os salários mais elevados, ela realmente exige uma mão de obra especializada, não é qualquer um que trabalha hoje na indústria, tá? Continuando. Então, a violência, ela é um problema urbano constante, principalmente nos países emergentes como o nosso. Então, quando eu falo que o Brasil, ele cresceu muito, mas ele cresceu excluindo a população mais pobre, então é claro que vai ter um reflexo na sociedade. Então, essa população de baixa renda, ela vai realmente ameaçar aqueles que têm uma renda maior. Todos. Claro que não. Existem pessoas e pessoas. Então, tem pessoas que moram em uma comunidade de baixa renda, mas não tem nenhum problema, tá? Que não é o mesmo caso que acontece em outros locais. Vamos dar essa pequena continuidade aí, então, falando sobre grandes centros urbanos que apresentam elevados índices de violência. Áreas mais violentas são as periféricas, tá? E no eixo Rio-São Paulo e arredores, os índices de morte por homicídio são os mais elevados do país. Vamos lá. A gente também pode estar falando aí, de fato, do que nós vamos ver sobre uma rede urbana brasileira, tá? Então, o falar da rede urbana brasileira, nós vamos, portanto, estar vendo uma outra realidade aí, tá? Então, rede urbana, nós vimos que é a conexão das cidades. Então, eu coloquei essa imagem para ver que uma parte da cidade vai estar conectada com a outra, tá? Não tem como a gente falar que não vai estar, porque vai. Nós criamos pontes, entre outras situações, tá? Então, rede urbana é um sistema integrado de cidades, por transporte, comunicação. As cidades não são excluídas, tá? Então, constituída por cidades de diversos tamanhos, as maiores correspondem às metrópoles. Esse segundo tópico, nós podemos trabalhar também, tá, para a gente poder compreender esse caso de urbanização brasileira, sobre como as cidades, de fato, elas são constituídas, né? Então, as cidades, elas têm diversos tamanhos e elas são atreladas, unidas com a metrópole, elas definem bem o modo de vida urbano. Por exemplo, Maceió é a metrópole, então eu tenho próximo a ela Marechal Deodoro, eu tenho próximo a ela Satuba, Pilar, tenho próximo a ela também Rio Largo, mas Maceió é que tem o comando, que tem a vida mais ativa em si dentro de uma rede urbana.
Ou assim ocorre com São Paulo também, e o seu foco, de fato, como a grande influenciadora das cidades menores que estão ao seu redor. Tá? Então, no Brasil, duas grandes metrópoles que comandam a vida social, econômica e cultural do país, lógico, sem dúvida, São Paulo e Rio de Janeiro, elas são consideradas as nossas metrópoles globais. Então, elas nos conectam com qualquer parte do mundo, né? Então, elas são realmente a nossa referência. Então, por exemplo, você quer ir para aquela loja mais chique que tiver, que você imaginar que você viu em Paris, viu em Nova York. Provavelmente ela já tem, ou ela vai chegar em São Paulo e no Rio de Janeiro. Com um precinho talvez diferente, as coisas, na verdade, mas realmente vai chegar. Então, São Paulo e Rio de Janeiro é uma referência, tá? Elas mantêm intenso contato com o exterior, sediando filiais de empresas multinacionais, tipo, isso aqui é para Sephora, né? Chegou aonde primeiro, vocês acham? Claro que ela... Tá, então, qualquer coisa que você imaginar, qualquer marca importante, elas vão ter algumas filiais no Rio de Janeiro e em São Paulo, tá? Bom, vamos continuar aqui. Então, historicamente, a ocupação do solo urbano brasileiro empurrou a população mais pobre para a periferia. Bom, vamos pegar o Rio de Janeiro, ele tem uma periferia muito evidente. Você está ali andando, porque turista que é turista vai ficar na Zona Sul, certo? Pelo menos turista brasileiro. E aí, quando você dá as costas, né, em si, quando você vira, você vai ver toda a comunidade periférica do Rio de Janeiro. A periferia do Rio não é escondidinha como a de São Paulo, né? A periferia do Rio, ela é evidente, ela é alta, ela vai, de fato, abrigar os morros. Olha aqui, nós temos, né, um dos pontos turísticos do Rio de Janeiro, mas se você olhar direitinho, quando estiver aqui em cima, quem que você vai ver? A galera mais pobre, a periferia, tá? Então, eles ocupam os espaços em que a elite despreza, tá? Então, é uma realidade dentro do contexto urbano brasileiro. Aqui tem mais a cara da periferia de Maceió, né? Então, a gente vai vendo aquela casinha, uma em cima da outra, um espaço apertado, escuro, sem os serviços organizados. Então, imagina a agonia da população que vive ali em si, né? Então, nós estamos falando desse tipo de comunidade que foi excluída do crescimento urbano, consertando brasileiro, tá, gente? Que não deveria ser assim. Então, nós, de ciências humanas, nós imaginamos que o correto seria integrar a sociedade. Não, claro, você imaginar que todos vão ganhar a mesma coisa, mas pelo menos que todos tivessem direito a viver mais dignamente, com direito a serviços, a ser mais justa, de fato, o meio urbano, tá? Então, e isso não ocorre. Ritmo de crescimento urbano. No Brasil, foi muito elevado, muito rápido. Tá? Então, dessa maneira, o êxodo rural, ele realmente vai saturar as cidades. Né? Então, nos anos 90, a alteração no ritmo de crescimento das áreas urbanas brasileiras. Atualmente, as metrópoles estão saturadas, graves problemas sociais, elevado custo de vida, elevadíssimo, tá? Então, você imagina quanto custa para você morar na Ponta Verde hoje, de frente para o mar? Quanto custa para você morar na Avenida Paulista? Quanto custa para você morar em Copacabana? Tá? Então, é elevadíssimo o custo. Então, quanto mais a região ela for valorizada, nós vamos ter a noção que é a região para a elite morar. Tá? Então, nós sabemos que dentro da cidade existem os bairros de elite, os bairros de classe média, os bairros da população de baixa renda. Nós temos essa ideia que nós moramos em uma cidade, tá? Sim, não tem recebido tantos investimentos do Estado e de empresas privadas, nacionais e estrangeiras, são canalizados para o interior dos estados, desestimulando as migrações para as metrópoles, estimulando-as para as cidades médias do interior. A ideia hoje, gente, dentro do Brasil, não é mais incentivar a migração para o Rio de Janeiro ou então para São Paulo, tá? A ideia, de fato, é incentivar a migração para as cidades menores, fazer tipo um de volta para minha terra, tá? Por que isso acontece? As cidades grandes, elas sofreram um processo de metropolização muito acelerado. E então vai ficando inviável. Dessa maneira, torna-se mais eficiente direcionar a população para cidades médias ou pequenas. E como é que se faz isso? Transferindo indústrias, transferindo empresas para essas cidades menores, tá? É uma tendência hoje no Brasil.
Aí eu fiz assim um esqueminha, tá? Metrópoles brasileiras, vamos estar assim, ter em mente e entender. Então, metrópole é um termo empregado para se designar, portanto, as cidades centrais de áreas urbanas, formadas por cidades ou assumem importante posição econômica, social, cultural. Aí nós temos metrópole global, sendo considerado hoje São Paulo e Rio. Nacional, temos várias, tá? Eu coloquei algumas. Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília. Metrópoles regionais, tá? Então, Belém, Manaus, Goiânia, eu posso colocar aqui Maceió, tá? Em si. Tendências atuais de urbanização brasileira. Bom, quais são as tendências para o Brasil, tá? Então, diminuição na intensidade do êxodo rural. Então, já ocorreu o pico do êxodo rural no Brasil. Então, a tendência é que isso vá diminuindo considerativamente, tá? Maior fluxo de pessoas entre a cidade e o campo. Alteração no ritmo de crescimento das cidades. Cidades médias com 100 a 500 mil habitantes apresentam maior crescimento do que aquelas cidades que possuem mais de 1 milhão de habitantes, tá? Vamos pensar, Maceió tem um pouco mais de 1,5 milhão de habitantes, São Paulo tem um pouco mais de 12 milhões de pessoas, isso é surreal. Imagina você ser prefeito de São Paulo com 12 milhões de pessoas para você controlar e organizar, isso é horrível, Deus me livre, não é verdade, gente? Então, a tendência não é uma cidade como São Paulo crescer mais, tá? Com 12 milhões de pessoas. A tendência para São Paulo é uma desmetropolização, tá? É uma tendência. Sim, outra coisa antes de fechar, que é interessante também de citar, é o processo de gentrificação. Gentrificação. Então, essa ideia de gentrificação seria a valorização dos espaços urbanos em relação a outros, espaços que antes não eram tão valorizados e que hoje eles são mais valorizados, tá? Então, gentrificação, depois vejo no Google também, tá, gente? É um processo de valorização urbana. Eu vou citar um exemplo que vocês logo vão compreender o que eu estou falando, portanto, tá? Nesse exemplo, eu vou citar, por exemplo, eu vou citar o bairro de Cruz das Almas. Então, Cruz das Almas, há um tempo atrás, ele não era valorizado. O que foi que surgiu lá, portanto? Surgiu lá, na verdade, o que? O shopping. E a partir daí começaram a surgir condomínios de luxo em várias partes do shopping, surgiu supermercado, entre outras coisas. Isso nós chamamos de processo de gentrificação. Certo, gente? Só uma dicasinha para acrescentar aí no material, tá? Então é só, pessoal. Obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado, que tenham feito várias anotações. E é isso. Tchau, até mais, até a próxima aula.